Passar pela imigração na sua viagem, realmente esse é um momento que bate aquele nervoso, ansiedade, estresse, medo de dar alguma resposta que não devia, pois realmente qualquer deslize de nossa parte, o oficial da imigração pode impedir você de entrar no país. Afinal, ao atravessar fronteiras internacionais, uma etapa crucial é o processo de imigração, onde somos submetidos a uma série de perguntas feita pelos oficiais. Essas perguntas, embora possam variar em detalhes, têm o propósito comum de determinar a elegibilidade e a nossa intenção em visitar o país. Responder corretamente a essas perguntas é fundamental, pois a precisão e a clareza das respostas podem influenciar significativamente. Nesse vídeo quero passar para vocês as principais perguntas que podem ser feitas para você na imigração. Assim você vai ficar mais preparado nessa hora. Seja muito bem-vindo, eu sou a Célia e aqui no canal compartilho muito assunto relacionado a viagens. Se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui para não perder todo o conteúdo. Então vamos lá ao assunto de hoje. Eu vou passar aqui as prováveis perguntas, mas já quero falar que nem toda vez é assim. Nem sempre fazem todas essas perguntas. Podem somente te dar boas-vindas, te dar a entrada carimbando seu passaporte. Se bem que muitos países já nem carimbam mais, a tendência agora é ser tudo digital. Mas as perguntas infelizmente continuam. Então a primeira, qual o motivo da sua viagem? Essa é uma pergunta mais básica e crucial feita pelos oficiais de imigração. Se você der respostas evasivas, inconsistentes ou não puder explicar claramente por que está visitando o país, isso pode levantar suspeitas sobre suas intenções. E essa é uma pergunta simples, eles só querem ver se o que você responde é condizente com seu visto. Seja direto e objetivo, por exemplo, você pode falar assim, eu estou visitando o país como turista por 2 semanas para explorar a cultura, os locais, ou estou indo para uma conferência de negócios, eu tenho documentos aqui relacionados ao evento aqui comigo, algo nesse sentido. Segunda pergunta, quanto tempo você pretende ficar no país? É outra pergunta básica, sem mistério. Sua resposta só precisa estar alinhada com a sua documentação de viagem, com a data da sua passagem de volta, por exemplo, e estar atento com as restrições e o tempo permitido de cada país. Terceira pergunta, onde você vai ficar hospedado durante sua estadia? Você pode dizer, eu tenho uma reserva de hotel confirmada, em tal hotel, cite o nome do hotel, ou então tenha em mãos a reserva para mostrar, ou então se você vai ficar na casa de algum amigo, passa o endereço, o telefone desse amigo, ou até mesmo uma carta convite dele, se você tiver também, você pode apresentar para o oficial de imigração. Quarta pergunta, se você tem fundo suficiente para cobrir as suas despesas durante a sua estadia. Nessa pergunta você tem várias maneiras de comprovar. Você pode mostrar o seu extrato, por exemplo, se você tiver dinheiro em espécie ali também mostrar, cartão de crédito internacional, ou até mesmo mostrar saldo dessas contas digitais, que hoje em dia usa-se muito. A quinta pergunta, se você já visitou esse país antes. Nessa pergunta ele quer confirmar se o seu histórico de viagem, se você é aquele tipo de viajante que fica entrando e saindo no país, porque tem alguns países que tem restrição de quantidade de vezes que você pode entrar no país. Então é isso que eles querem confirmar. Você pode até dizer, sim, já visitei o país algumas vezes, sempre segui todas as leis do local, nunca tive problema durante as minhas estadias anteriores. Sexta pergunta, que é muito comum, você tem passagem de saída? Nessa pergunta, o oficial quer confirmar se o prazo que você falou que vai ficar no país é condizente com a data da sua passagem, que não precisa ser de volta ao país de origem. Você pode ter passagem para um próximo destino, por exemplo. O importante é mostrar que você vai sair do país na data que você informou para ele anteriormente. Outra pergunta que pode surgir para você é se você está trazendo algum item proibido ou restrito. Então, viajante comum, é difícil, tá levando algum item proibido, ilegal. Mas nessa pergunta se encaixa os seus medicamentos, que é normal, a gente levar medicamento. Nesse caso, basta você responder, eu tenho uma pequena quantidade de medicamentos prescritos aqui comigo, eu tenho aqui receita médica, ou eu tenho uma carta do médico explicando da necessidade do medicamento, por exemplo.
Então, eu listei aqui algumas perguntas, as mais comuns, e é importante responder a todas as perguntas de forma clara e honesta e fornecer documentação de suporte se necessário, né? Agora, se você não tiver certeza do que responder a uma pergunta, é melhor ser honesto e explicar a sua situação. Mentir ou fornecer informações inconsistentes pode resultar em recusa, né? Ou até mesmo consequências legais mais sérias. Então, caso façam alguma dessas perguntas, pois como falei anteriormente, nem sempre essas perguntas acontecem. Depende muito do país, depende muito do oficial da imigração, depende de vários setores, né? Porém, pode acontecer. Então, vamos estar preparados para evitar suspeitas, evitar desconfianças, pois se você é um viajante genuíno, de acordo com a sua intenção no país, pode ser de turismo, de estudo, de negócio, seja lá o que for, o mínimo que você precisa é estar por dentro da sua situação e responder tudo calmamente. Eu falo isso porque, por incrível que pareça, tem gente que vai viajar e alguém arrumou tudo para ela e ela simplesmente foi. Daí chega na hora, se enrola toda para responder. Então, gente, para garantir uma experiência de viagem positiva, basta responder corretamente as perguntas da imigração, porque os oficiais, geralmente buscam garantir a segurança e o bem-estar dos viajantes e dos cidadãos locais. Então, respostas precisas e transparentes ajudam a facilitar esse processo. Em resumo, responder tudo corretamente na imigração não apenas demonstra respeito pelas leis e regulamentos do país visitado, mas também contribui para uma experiência de viagem mais tranquila, mais positiva, tá? Garantindo assim a sua entrada suave, sem complicação, no destino que você escolheu. Agora, se você já passou por alguma dessas ou alguma outra situação que eu não coloquei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários, porque é importante para enriquecer o conteúdo e assim também ajuda outras pessoas que estão indo viajar e têm essas dúvidas, né, a respeito desse assunto. Então, obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!